Poder sentar, queridos. Irmãos, vamos ouvir a palavra do nosso Deus para nossa edificação. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, dando continuidade à série de sermões em Atos, agora no capítulo 9, a partir do versículo 10 ao 31. Atos, capítulo 9, de 10 a 31. Atos, capítulo 9, de 10 a 31, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas,
mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa leitura que revela a ação do Senhor na vida da tua igreja, no meio do teu povo, expandindo a tua igreja, expandindo o evangelho, cumprindo o teu propósito, através de homens, pecadores, indignos, que o Senhor tem o poder de transformar para fazer avançar a tua obra sobre toda a terra. Obrigado, Deus, porque a obra é do Senhor, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e o Senhor age através de todas as coisas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Supremo, Absoluto, e por isso, ó Pai, nós te louvamos, porque sabemos que a igreja está firmada no teu santo poder, na tua glória, porque a glória do Senhor não será dada a outro. Ao Senhor pertence a glória. Fala conosco por meio da exposição que faremos agora deste texto, na meditação, na reflexão, no entendimento dele para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, a segunda parte do tema, a transformação de um perseguidor num verdadeiro discípulo. Essa é a história da maior conversão de toda a história. Não é exagero dizer isso. A história da conversão de Saulo pode ser retratada na história do cristianismo como a maior conversão de todos os tempos. Pela forma como ela se deu, em quem ela se deu e o que adveio desta transformação de um homem pecador. Paulo era um perseguidor da igreja, mas não era um perseguidor qualquer. Ele era o líder, comandava a perseguição aos cristãos. Chamei os irmãos à reflexão no último sermão. Pense hoje, na tua mente, quem seria, no mundo hoje, contemporâneo, o país que mais persegue cristãos. Pense no líder deste país. Imagina esse homem sendo o apóstolo Paulo, o Saulo, Saulo de Tarso. Este era Saulo. A palavra de Deus diz que ele respirava ódio, respirava perseguição. Não é isso que diz lá, capítulo 9, verso 1? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim conhecidos cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor. Paulo odiava a igreja, Paulo odiava os cristãos, pelo zelo que ele tinha, a sua fé. É mesmo o zelo que nós vemos hoje nos islâmicos, que defendem a sua fé, homens que matam pessoas por acreditarem que as pessoas não estão seguindo a fé verdadeira, não estão seguindo um Maomé, não estão seguindo o Deus verdadeiro. Então, por conta da sua fé, eles praticam as maiores atrocidades, terrorismos, para matar pessoas que professam uma crença, uma fé divergente da delas. Então, esse era o contexto. Paulo era um desses. Paulo era judeu, fariseu, zeloso da lei
de Moisés, da lei mosaica, e por defender e por ser tão zeloso da lei de Moisés, da lei de Deus, de Yahvé, ele não aceitava aquele homem que pisara neste mundo dizendo ser o Filho de Deus, dizendo ser o Messias, dizendo ser ele, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados, aquele que é Deus encarnado, que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Mas isso é o que a palavra nos revela. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí no verso 14 vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito, único gerado do Pai. Este é Jesus, se fez carne, habitou conosco. Mas no princípio é o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada que foi feito se fez. Paulo não aceitava. Os judeus não aceitavam. Como diz o próprio João também, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, porque não eram. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não são todos filhos de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. E aqueles que creem em Jesus como o único Filho de Deus, se tornam nele adotivos pelo próprio Deus. Foram feitos filhos de Deus. Todos que creem no nome de Jesus. Mas veio para o que eram os seus não receberam. Pelo contrário, os seus, o povo de Israel, os judeus, não receberam. Antes o mataram, o crucificaram como maldito. Porque o texto diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Foi isso que o povo judeu fez com Jesus. Crucificou Jesus por não o receberem como Messias, como Cristo, como Senhor e Salvador. Paulo liderava essa perseguição. Saulo, né? Sempre lembrando que a Bíblia coloca, né, o seu nome hebraico, seu nome judeu, Saulo, porque ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, como Saulo, o hebreu, o judeu, fariseu zeloso da lei, que perseguia a Cristo e todos os cristãos. Perseguia, prendia, matava. Como diz o texto, que ele consentiu com a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, depois de Cristo, a ser morto. E Paulo consentindo, aprovando e liderando a sua morte. E aí, irmãos, esse maior perseguidor da igreja, esse maior carrasco da igreja, esse que queria exterminar os cristãos da face da terra, um dia ele estava a caminho na estrada de Damasco, indo para a capital da Síria, Damasco, porque os discípulos, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, já haviam chegado em Damasco, entre os assírios, para pregar ao povo de Israel, ao povo de Deus, que viviam na Síria por conta da divisão do Reino do Sul, Jerusalém, Reino do Norte, na Síria, e então o evangelho está chegando em Damasco, capital da Síria, para pregar ao povo de Deus que ali vivia e para todos quantos viessem a crer na pregação. Paulo, sabedor disso, ele sai de Jerusalém e ele vai para Damasco, para perseguir os cristãos, prenderem, levarem de volta para Jerusalém e, se fosse necessário, matá-los. Mas no meio do caminho tinha alguém, o Senhor da igreja, para interromper aquele propósito, para interromper aquele intuito deste carrasco chamado Saulo. E ali na estrada de Damasco nós vimos então, domingo passado, a beleza, e por isso eu disse, a maior transformação de um ser humano.
a maior conversão de todos os tempos. O próprio Cristo, em pessoa, apareceu a Saulo. Cristo que já havia morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, Cristo volta à terra apenas para se colocar na frente daquele homem e transformar a vida desse carrasco num verdadeiro discípulo dele. Uma confrontação transformadora. Converteu o mal em bem. Transformou a vida de um pecador, de um carrasco, no maior discípulo de todos os tempos, no maior missionário da história da igreja. Essa é a beleza daquele momento, daquela narrativa. No meio do dia, quando o sol estava todo pique, apareceu uma luz que cegou a todos. As pessoas que estavam com Saulo, indo para Damasco, só viam aquele clarão, aquela luz, mas não viam ninguém. Mas Saulo viu Jesus. Saulo ouviu Jesus. E ele se apresentou a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, caído, prostrado em terra, disse: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele se levanta e ele diz: Senhor, que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? Prostrado, cego. Paulo ficou cego durante 3 dias, 3 noites. Nesses 3 dias e 3 noites ele não comeu nem bebeu. Foi levado pela mão até a rua chamada Direita. E ali ele ficou na casa daquele homem, e agora entra em cena a história de um outro discípulo que o Senhor levanta e o dá o comando, né, para que ele vá até a casa onde Saulo estava hospedado. Então esse homem, esse discípulo, chamava Ananias. Ananias é levantado pelo próprio Deus para ir ao encontro de Saulo, e aí eu queria chamar a atenção de algumas coisas aqui para os irmãos. Primeiro, recapitulando, né? Nós falávamos domingo passado sobre a transformação de um perseguidor num verdadeiro discípulo. E nós falávamos então no capítulo 9, de 1 a 9, que o encontro com Cristo transforma o coração. Primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos então no domingo passado, nesse belo relato da conversão de Saulo, é que o encontro com Cristo transforma corações. Pode ser o coração mais duro deste mundo. Pode ser a pessoa mais dura deste mundo. Quando ela tem um encontro com Cristo, o seu coração é transformado. Coração, entenda-se, a fonte da vida, né? A Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes, de tudo que você faz, procede do seu coração. Coração na Bíblia significa o seu ser, a sua essência, a sua racionalidade, seus pensamentos, suas vontades, seus desejos brotam do seu coração. Então aquele coração mais corrupto, aquele coração mais sanguinário, aquele coração mais duro. A palavra de Deus diz que Deus transforma o coração de pedra num coração de carne. E foi isso que aconteceu com este homem, coração de pedra, odiando a igreja, querendo matar os cristãos. Mas o encontro com Cristo transforma corações. Não duvide da conversão de ninguém. Creia que qualquer um pode ser transformado. O próprio ladrão na cruz, que morreu ao lado de Cristo, maldito aquele que é pendurado no madeiro, criminoso, terrível, que subiu naquela cruz, blasfemando de Cristo, assim como o outro ladrão, ambos blasfemavam, caçoavam de Cristo, mas naquele momento
algo sobrenatural aconteceu. O amor de Deus alcançou o coração de um daqueles ladrões. E de repente ele olha para o lado e diz: nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Resposta de Jesus para ele, Jesus virando-se para ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só o Espírito Santo, irmão, só Deus pode transformar pessoas. Nós não somos transformados por nós mesmos. É Deus que transforma o nosso coração. É Deus que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Porque não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Não há um justo. Nenhum sequer. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que transforma a nossa vida. É Ele que opera em nosso coração. E Ele faz isso pela palavra, pela pregação da palavra, pelo testemunho da igreja. E Jesus estava ali. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Deus respondeu à oração de Jesus e salvou aquele miserável pecador que deu testemunho de conversão. Então, queridos, esse é o impacto de Deus na nossa vida. Ele transforma os nossos corações, Ele transforma a nossa vida. E nós vimos que o próprio Paulo, ele relata o seu testemunho no capítulo 22 de Atos e também no capítulo 26. Então, aqui no capítulo 9, é Lucas relatando como se deu a conversão de Saulo. Lá para frente, Saulo já no seu ministério, ele mesmo relata como foi, corroborando com tudo que Lucas relatou aqui no capítulo 9 e dando mais detalhes ainda da sua conversão. Então nós temos Atos 9, Lucas narrando, Atos 22, o próprio Paulo narrando a sua conversão para os judeus, e Atos 26, o próprio Paulo também narrando a sua conversão para outros que o ouviam. Então, nós temos esse relato da maior transformação de um homem na história do cristianismo, maior perseguidor da igreja. O encontro com Cristo transforma o coração. E nós, hoje, então, aqui, até a partir do verso 10 até o 31, nós vamos ver mais 2 pontos. De 10 a 19, a gente vê que a igreja é chamada a confiar na obra de Deus. Então, queridos, se Deus transforma os corações, então agora do versículo 10 até o 19, que o texto nos mostra, a igreja é chamada a confiar na obra de Deus. Nós devemos saber que Deus transforma os corações. A igreja ela só tem que fazer a sua parte. Ela só tem que obedecer ao Senhor da igreja, que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é custoso, confiar na obra de Deus, nos colocarmos apenas como servos e fazer o que o Senhor nos manda, mesmo que seja desafiador, mesmo que seja algo difícil para nós, mas nós devemos confiar. Este é o caso de Ananias, esse discípulo fiel do Senhor. Ele precisou confiar na obra de Deus. Porque quando ele foi desafiado, aqui do verso 10 até o 19 é o que nós vimos, né? É o relato desse assombro dele quando o Senhor o mandou ir até a casa onde Paulo estava e falar com Saulo e falar com ele. Então é isso que nós vimos. Ele foi chamado, ele foi confrontado e ele vai dizer no verso 13: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. E ele começa a narrar o que ele ouviu acerca deste homem. Então ele precisou falar com Deus, ouvir a resposta de Deus, confirmar a missão que Deus queria dele e seguir nessa missão. Queridos, a nossa missão é desafiadora, seja lá para qual área você é chamado. E eu digo isso de testemunho próprio. Quando o Senhor
inclusive hoje lá em casa, né, conversando convidei o Cleve, a Adriane, né, para irem almoçar conosco e conversando, contando o testemunho, né, do meu chamado, né, para o ministério. Como é desafiador. Como é desafiador. Deus te chama. Se coloque no meu lugar, aí um minutinho. Deus está te chamando para o ministério. Deus está te chamando para ser pastor. Deus está te confrontando, eu te quero no ministério. E se você fosse como eu, tímido toda a vida, jamais me imaginaria aqui, irmãos, falando para vocês. A timidez, a vergonha. Eu não me vejo preparado para isso. Eu não me vejo nisto. Mas o Senhor, vem, que eu sou contigo. Aí a gente tem que pensar naquilo que o Senhor falou para Josué: ser forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo. Por onde quer que andares. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Então a igreja, irmãos, ela é chamada a confiar na obra de Deus. E saber que a capacidade não está em nós, está em Deus. E é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos aperfeiçoar, é Ele que vai nos dar força para continuar. E é assim que a igreja é chamada a fazer. Sabendo que Deus transforma corações, sabendo que Deus transforma mal em bem, sabendo que o poder não está em mim, mas que está nele, eu digo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa-me, fortaleça-me, coragem-me, porque eu de mim mesmo não posso, não consigo. É assim que a igreja precisa viver, queridos. De repente você tem um desafio na tua vida, Deus está te chamando para uma obra, Deus te chamando para algo desafiador. É aí que você precisa confiar na obra de Deus. Confie na obra de Deus. A obra é dele, não é nossa. Veja comigo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está o quê? Orando, irmãos, olha isso. Aquele perseguidor da igreja está orando. Veja que isso aqui é resposta de oração de Saulo. E viu entrar um homem. Quando ele estava orando, entrou um homem chamado Ananias. E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, e aqui olha o tratamento dele agora: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Veja, irmãos, o desafio de Ananias de cumprir o que o Senhor ordenou que ele fizesse. Naquele momento ele teve medo e ele pediu confirmação de Deus: Senhor, esse homem veio para nos matar e o Senhor está mandando que eu vá ao encontro dele. E o Senhor diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu o escolhi, eu o separei, eu o designei para que ele
sofra agora pelo Evangelho. De perseguidor, ele passará a ser perseguido pela igreja. E ele foi um dos mais perseguidos. E o fim, a morte, pelo Evangelho. E é tanto para Ananias, aquele desafio de fazer essa missão, de ir até Saulo, quanto para o próprio Saulo, o desafio de agora ser chamado para pregar o Evangelho entre reis, entre príncipes, entre gentios, em toda a terra. Irmãos, o chamado desafiador. Deus nos coloca diante de desafios grandes, mas nós precisamos confiar que a obra é de Deus. Nos encorajarmos para aquilo que o Senhor requer de nós, sabendo que é Deus que está à frente. E eu olho para essa cena, irmão, você veja que o apóstolo, que Saulo, né? Até aquele momento Saulo, como era conhecido, perseguidor da igreja, agora esse homem está de joelhos, orando, pedindo a Deus. Certamente ali ele invocava a Deus. Certamente ali ele suplicava pelo perdão de Deus. Certamente ali ele invocava a presença de Deus na sua vida, para que pudesse restaurar a sua vida. E certamente ali ele se colocava agora à disposição do Senhor para servi-lo. Porque ele havia perguntado: o que queres que eu faça? Então, naquele mesmo momento, como escamas caem dos seus olhos, e ele passa a ver. E agora a sua visão de mundo é outra. Agora ele vive pela fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Mas agora, pelos olhos da fé, com as escamas que caíram dos seus olhos, agora ele tem uma visão do reino de Deus. O coração foi transformado, as escamas dos seus olhos caíram, seus ouvidos foram abertos, e ele, cheio do Espírito Santo, foi batizado, preparado, habilitado para a missão, para o desafio que o Senhor agora coloca diante dele. Então, o encontro com Cristo transforma corações. A igreja é chamada a confiar na obra de Deus. E, por fim, a nova vida traz um novo propósito. Veja que os propósitos antigos de Saulo serão todos deixados para trás. E a sua vida agora ganha um novo propósito. Agora ele tem uma nova missão, uma nova vida, novos desafios, uma nova fé. E é isso que o texto nos mostra. Então vamos lá dos versos 20 a 31. Olha o que diz, né? Ele passou alguns dias ali com os discípulos e logo pregava, verso 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, né, o reino do norte, demonstrando que Jesus é o Cristo. Veja, irmãos, então aqui agora, imediatamente, diz o texto, Saulo sai pregando o evangelho. E ele vai para Damasco, sim. Ele vai para Damasco. Veja que ele vai para o mesmo lugar onde ele estava indo antes. Mas agora o propósito é pregar que Jesus é o Cristo. Pregar o evangelho que transforma corações. Confiado que a obra é de Deus.
Agora ele está disposto a enfrentar os reis da Síria. Agora ele está disposto a enfrentar todas as autoridades gentílicas que não criam em Deus, que não tinham aquela lei de Moisés como lei daquele local, que não criam em nada. E Paulo agora chega para trazer o evangelho do reino de Deus e revelar Cristo como Senhor de todos os povos. Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si, dizem os comentaristas que foi cerca de 3 anos que o apóstolo Paulo passou lá. Decorridos muitos dias, aí por volta de 3 anos, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Veja que são os judeus, hein? Não são os assírios, não. Por isso que fala que veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Aquele que matava agora está sendo perseguido para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, ou seja, ele sai de Damasco e volta para Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Veja, quando ele chegou, imagine o espanto dos discípulos. Saulo está vindo aqui entre nós. Quando ele chegou no meio dos discípulos, disse: agora a gente vai morrer. Né? Não acreditavam que ele tinha sido totalmente transformado. Mas um homem acreditou, que nós já conhecemos lá nos capítulos anteriores, Barnabé, homem cheio do Espírito de Deus. Né? Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Irmãos, é importante destacar o verso 29, né? Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Os irmãos sabem, né? Já expliquei aqui o que eram os helenistas. Helenistas eram judeus que não viviam em Jerusalém, não viviam na sua terra, não viviam em Israel. Helenistas eram judeus, mas que viviam em outras nações, outros povos. Aqui no caso, aqueles judeus helenistas, a maioria provavelmente de Damasco, que viviam lá, né? Judeus do Reino do Norte, que viviam em Damasco, estavam procurando matar a Saulo, porque eles permaneciam, apesar de viver num outro país, no meio de outros povos, eles permaneciam judeus. Eles continuavam acreditando que o Messias haveria de vir e que Jesus era um blasfemo, que Jesus era um herege, Jesus era um enganador. Então eles estavam procurando matar a Jesus, assim como os judeus que viviam em Jerusalém fizeram no primeiro momento. E depois muitos se converteram, foram convertidos, né, pela pregação do evangelho ali. Mas então esses helenistas ainda estavam precisando ser alcançados pelo evangelho. E aí, irmãos, mas a consequência disso, tudo aparentemente, o que a gente pode inferir aqui é que aparentemente esses helenistas que tentavam matar a Saulo não tinham a mesma força. Aqueles revoltados e tal, não acreditavam em Saulo, não acreditavam na pregação de Saulo, né? E que agora ele havia se tornado também um deles, havia se tornado um herege e pregando Cristo, mas pelo visto eles não tinham a mesma força para matar Saulo, para perseguir a igreja, como Saulo tinha antes da sua conversão. Tanto que o texto aqui vai fechar dizendo o quê? Verso 31.
A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Veja que a paz voltou. Os irmãos se lembram quando a igreja, permaneciam unânimes no templo, em oração, no partir do pão, em cada alma havia temor. Os relatos lá do capítulo 4, a igreja, capítulo 2, 3, 4, desde a descida do Espírito Santo, como a igreja crescia, como a igreja prosperava, como a igreja era abençoada. Em cada alma havia temor, um só propósito, uma só mente, um só coração. Até que a partir então do capítulo 5, a gente vai vendo a perseguição à igreja, a morte de Estevão, a igreja então tendo que fugir para outros cantos, e a igreja ela vai expandindo-se por conta da perseguição. Mas o maior líder dessa perseguição era Saulo. E agora esse homem é convertido. E depois da sua conversão, a paz voltou. E voltou não só em Jerusalém, mas agora a paz voltou. Tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, ou seja, continuava crescendo, se fortalecendo, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Irmãos, que nós aprendemos, o Senhor da igreja é Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que põe reis, é Ele que tira reis, é Ele que transforma mentes, Ele que transforma mal em bem, Ele que transforma corações. Nós precisamos confiar na obra de Deus e mesmo em meio aos desafios que nos são colocados, nós devemos ir na coragem do Senhor e saber que quando Ele nos chama, quando Ele nos transforma, os nossos propósitos devem ser outros. Esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, que é Cristo. Se você foi realmente transformado, se seu coração foi transformado por Cristo, no encontro que você teve com Ele, você precisa confiar na obra dEle. E o propósito da sua vida não pode ser o que era antes. Você tem que viver uma nova vida. Você tem que ter novos propósitos. A gente leu na liturgia, não ser avarento. Não ame as coisas desse mundo. Não coloque teu coração nas riquezas, nas ambições desse mundo, apesar de precisarmos, sim, dos bens materiais, do salário, A Bíblia fala, digno é o trabalhador do seu salário. Você precisa correr atrás do sustento da tua casa. A Bíblia não é a favor do preguiçoso. Fala que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então você vai precisar trabalhar. Você precisa sustentar a sua família. E você é digno do fruto do seu salário. E para trabalhar você precisa se formar, você precisa ter uma especialidade, você precisa ter uma profissão. Tudo isso é legítimo, irmãos. A Bíblia fala que o fim do homem é cultivar e guardar a terra. E você faz isso trabalhando, cuidando, numa especialidade, numa área. Mas Mateus vai falar para nós, Jesus vai falar para nós em Mateus capítulo 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não invertam as coisas. Não coloquem a avareza, o coração nas coisas desse mundo pelas necessidades que são lícitas, em primeiro lugar do que o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Use a sua profissão, use o seu dia a dia para pregar o evangelho, para ajudar o necessitado, para acudir a quem precisa, para testemunhar de Cristo na tua vida, falar de Jesus para os teus amigos, proclamar o evangelho de Deus e trabalhar de modo digno, sendo honrado, íntegro em todas as suas ações, mas sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Porque você precisa saber que aquela pessoa do teu lado, ela precisa de Jesus. Porque sem Jesus, nada neste mundo
tem valor, porque ela vai deixar tudo aqui. Acumula tesouro no céu, onde nem traça e ferrugem corrói, não na terra, porque aqui tudo passa. Então, queridos, não deixe o seu próximo viver uma vida sem ser transformado por Cristo. E ele será quando você pregar o evangelho para ele. Imediatamente, Paulo saiu pregando o evangelho para todos. Pregava que Cristo é o Senhor, que só há salvação em Jesus. Que Deus nos abençoe para sermos verdadeiros discípulos. Uma vez transformados, confiarmos na obra do Senhor e viver com um novo propósito para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é soberano. Nós te agradecemos porque o Senhor transforma corações. Nós te agradecemos porque podemos confiar na obra do Senhor e nos colocarmos como servos tementes e obedientes, mesmo diante de grandes desafios. Que os nossos propósitos, ó Pai, que os intentos dos nossos corações sejam realmente colocar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e a maior prova de amor é salvar um pecador da morte, é pregar o evangelho que traz vida. Ó Deus, nos ajude a sermos verdadeiros discípulos e fazermos verdadeiros discípulos de Cristo. Perdoa os nossos pecados quando não cumprimos a nossa missão, quando nos acovardamos, quando vivemos com propósitos distintos desses, colocando, Pai, bens materiais, riquezas, avareza diante dos nossos olhos e correndo atrás dessas coisas em detrimento do teu reino. Tenha misericórdia dos nossos pecados, perdoa-nos, guarda-nos, capacita-nos, ajuda-nos, dirige-nos e aponta-nos o caminho, o que o Senhor requer de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, finalizar o culto desta noite